A doença de Alzheimer é uma condição devastadora que afeta a memória e a função cognitiva. Tem sido uma preocupação crescente à medida que a população global envelhece. No entanto, avanços significativos na pesquisa e na prática médica oferecem esperança para a prevenção e o tratamento dessa doença debilitante. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos para participar dessa entrevista o geriatra Otávio Fortes para explorar as novas formas de tratamento e quais os meios de enfrentamento da doença. Inclusive, nós estamos no mês de conscientização do Alzheimer, né, doutor? Exatamente, Carla. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Dia 21 de setembro ficou como o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer, né? E para a gente falar um pouco de por que é importante a gente abordar esse tema, eu vou trazer aqui um dado. Estima-se que cerca de 44 milhões de pessoas no mundo têm a doença de Alzheimer, né? E como você falou, com o envelhecimento populacional, esse número vai aumentar muito. Então, cada vez mais a gente precisa abordar esse tema, aprender como tratar melhor esses pacientes e a família, né, que a gente vai conversar aqui. É uma doença que afeta todo o ciclo social, toda a família do paciente, né? Doutor, existem vários fatores, dentre eles os genéticos que contribuem para o risco do desenvolvimento do Alzheimer? Com certeza. Na verdade, assim, a gente ainda não sabe 100% a etiologia da doença, né? Mas a gente sabe que tem alguns fatores genéticos envolvidos, e aí eu vou ter que trazer uma parte um pouco mais específica, um pouco mais técnica, que o Alzheimer, ele decorre do acúmulo de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide no cérebro. Isso vai causando a destruição das células dos neurônios, né, células do cérebro. E esse acúmulo está muito relacionado com uma proteína de herança genética, né, que é a apolipoproteína E, que a gente chama. Então, sem dúvida, tem fator genético, mas 40% dos fatores de risco, e aí é um dado interessante, 40% dos fatores de risco para o Alzheimer são fatores modificáveis, né? Por exemplo, nível de escolaridade, tabagismo, sedentarismo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, né? Isolamento social, né? Tanto que a gente viu durante essa pandemia um isolamento social forçado, nós tivemos um aumento muito grande dos casos de Alzheimer. Ou aqueles pacientes que estavam no início da doença progrediram de uma forma muito rápida, exatamente por ser um dos fatores de risco, né? Quais são os sintomas iniciais mais comuns do Alzheimer e como é que eles progridem ao longo do tempo? No Alzheimer, qualquer demência, na verdade, a gente tem uma perda cognitiva. No Alzheimer, a principal área da cognição afetada é a memória, né? Pelo menos no início da doença. Então, os primeiros sintomas que a gente costuma ter são, por exemplo, problemas de memória, esquecimentos, uma pessoa que fica cada vez mais repetitiva. Você falou uma informação para ela ontem, ela já não lembra mais hoje. É uma pessoa que, por exemplo, era totalmente funcional, fazia suas coisas, tinha sua independência, e agora ela já precisa de ajuda para fazer coisas do cotidiano. Costumava andar por determinado lugar e de repente se perdeu, né? Então a gente vê muito esses relatos no nosso consultório. Então é o que mais chama a atenção da família normalmente, tá? Mas a gente sabe que podem ter outras alterações, além da perda de memória, alterações comportamentais. Então o paciente que começa a mudar o comportamento, fica mais agitado, irritado, desinibido, né? Alterações no sono, por exemplo. Então, são vários sintomas que a gente pode ter, mas o principal é a perda de memória. E com relação à progressão que você falou, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, tá? Então, ele vai progredindo, de uma forma lenta e gradual, mas não tem cura ainda, infelizmente. E se a gente for falar de tempo, de traçar uma trajetória da doença, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas normalmente o paciente leva ali em torno de 10 a 12 anos para passar de uma fase leve do Alzheimer inicial até uma fase avançada. E o que acontece muito também, doutor, mas eu acredito que tem mudado muito isso, porque a gente já está vendo essa questão da longevidade, envelhecer de forma mais saudável possível. A gente precisa começar a ter essa consciência
de nos prepararmos para a longevidade e nos cuidarmos também. Eu estou falando isso, doutor, porque depois de uma pandemia como essa, eu tenho ouvido diversos relatos, inclusive acontece muito comigo, de esquecimento. E aí é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, olha, eu não consigo mais lembrar o nome de alguém, você está ali na memória, eu preciso lembrar o nome de alguém, eu não consigo lembrar, eu estou aqui apresentando o programa, eu sei que eu tenho que falar uma coisa, eu não consigo lembrar. E aí já vem o medo. Aí já vem o medo, né? E aí muitas pessoas dizem assim, mas isso aí é um reflexo da pandemia, ou é vacina, ou é isso, ou é aquilo, então já começa a aparecer um monte de achismo, né? Acha isso, acha, não é por isso, então assim. Mas a gente está vendo, doutor, na verdade, a população. Eu acredito que, eu não sei quantitativo, claro, não tem como saber, mas eu falo por dados pós-pandemia, né, dos estudos, de que essa situação da perda da memória, ela tem acontecido de forma frequente. Na verdade, assim, isso que você relatou, esse seu sintoma, essa sua queixa, é inclusive um dos motivos que levam muitos pacientes ao nosso consultório, né? Lembrar, nem toda perda de memória é demência, tá? E demência tem várias causas, certo? O Alzheimer é a principal causa de demência. 70%, 80% dos casos de demência é por conta do Alzheimer. Mas nem todo o esquecimento significa uma demência ou Alzheimer. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação aprofundada, porque coisas simples, vamos dizer assim, do dia a dia, por exemplo, ansiedade, depressão que não está controlada, problema de sono, né? Tudo isso pode levar a problemas de memória, esquecimentos simples. Então, para a gente dar o diagnóstico... O estresse, né? O estresse, o esgotamento, burnout, né, que é cada vez mais frequente, isso pode, o déficit de atenção, isso pode levar a esquecimentos. Mas geralmente são esquecimentos, vamos dizer assim, leves, não impactam a funcionalidade do indivíduo, né? Então, é isso que a gente tem que destacar. O paciente com Alzheimer, ele tem uma perda cognitiva tão acentuada que reduz a autonomia dele, reduz a funcionalidade, ele passa a ficar cada vez mais dependente. Por isso que toda queixa de memória tem que ser muito bem avaliado. No consultório, a gente faz uma propedêutica, que a gente chama, né? Toda essa avaliação com uma bateria cognitiva. São vários testes de memória que a gente faz ali com o paciente. A gente busca também o auxílio de familiares, de pessoas mais próximas, para saber como que vem evoluindo, se realmente o familiar, quem está ali no dia a dia, também percebeu alguma alteração. A gente faz alguns exames de imagem, ressonância de crânio, exames de sangue para descartar outras causas. Então, realmente precisa ser muito bem avaliado. E aí a gente vem daquilo que eu estava falando agora há pouco. A gente precisa se preparar para o envelhecimento, né? E aí vem a questão da geriatria. Eu gosto muito de falar sobre a geriatria. Aproveitar para mandar um beijo para a doutora Glenda, maravilhosa. Eu já tenho uma longa história aqui com a doutora Glenda, ela inclusive foi uma das pioneiras nessa questão da longevidade. E é importante realmente que a gente se atente a isso. Antigamente a gente dizia assim, eu só vou no geriatra se eu já tiver... Quando o problema já está muito grande. Ou então quando eu já estou assim numa fase bem envelhecida da vida. Hoje não. Hoje as pessoas com 40 anos, 40, 50... estão já começando a ter essa noção. Essa ideia da prevenção. Da promoção de saúde. Né? Então, assim, digamos que você seja uma pessoa jovem ainda, mas que você já começa a ter algumas queixas, que você já começa a perceber que algo não está indo bem como ia antes. Então, vale a pena investigar. O Alzheimer a gente sabe que não tem cura, mas a gente tem como estar prevenindo os sinais que poderiam ser até piores. Exatamente. E você falou, não adianta só envelhecer, né? A gente tem que envelhecer com saúde. Na geriatria, além de diagnosticar e tratar doenças, a gente foca muito nessa parte de promoção, de prevenção, de rastrear doenças que, se a gente conseguir diagnosticar precocemente, a gente consegue tratar. Então, no envelhecimento saudável, né? E como eu falei, 40% dos fatores de risco de demência do Alzheimer, eles são modificáveis ao longo da vida. Então, se a gente começar a se preocupar lá no começo com alimentação, com atividade física, evitar o tabagismo, controlar problemas, por exemplo, hipertensão, diabetes, são doenças crônicas, mas tem controle, né? Outra coisa muito importante, terapias cognitivas, né? Treinos, exercícios de memória. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que a gente tem que entender o cérebro como um músculo.
Quanto mais a gente exercita, mais ele fica forte. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende coisas novas, então, por exemplo, um idioma novo, um instrumento musical, você adquire novas habilidades, isso você consegue formar uma reserva cognitiva, né? Então, você consegue deixar o seu cérebro mais protegido para essas condições futuras, né, que podem impactar muito a sua funcionalidade e de toda a família, né? Com certeza. E assim, é preciso realmente a gente ter essa noção, né? E inclusive com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a gente, essas queixas que começam a aparecer ou que muitas vezes não são perceptíveis, é quem está tendo, né? Então, assim, muitas pessoas que convivem com os idosos em casa têm que observar esses sinais, porque às vezes a pessoa já está ali numa fase tão aguda do Alzheimer e não sabe. E é muito ruim, inclusive para a própria família, receber um diagnóstico como esse tardio, porque quem tem o Alzheimer e ao passar dos anos, o esquecimento vai aumentando ao ponto, inclusive, de não reconhecer os seus próprios familiares. E é uma tristeza para toda a família, para todo mundo, né, doutor? Com certeza. E com a avançada doença, além do problema da memória, outras coisas vão aparecendo. Sim. Então, eu gosto também muito de comparar aí para os familiares com o desenvolvimento de uma criança, que cada fase ela vai ganhando uma habilidade nova, né? No Alzheimer, a gente tem o contrário, o inverso. Ele vai perdendo, o paciente com Alzheimer vai perdendo gradativamente suas funcionalidades e suas habilidades. Então, num estágio avançado da doença, o paciente, por exemplo, ele já tem dificuldade para se alimentar, ele não consegue mais comer pela boca, ele já não consegue mais sua higiene pessoal, ele precisa de alguém para dar banho, né? Ele começa a ter incontinência urinária, incontinência fecal, ele vai precisar do uso de fralda, ele pode ficar na fase aguda acamado, totalmente dependente, né? E aí a gente tem que olhar também, que eu acho que é uma mensagem importante, geralmente quem chega com um paciente, para mim, com uma demência já em fase avançada, esse cuidador, esse familiar que vem acompanhando, ele também tem um diagnóstico, que é o do estresse do cuidador, né? Porque ele tem toda aquela sobrecarga de cuidado com com esse paciente. Então, muitas vezes, ele já está saturado, sobrecarregado, isso traz prejuízo tanto para ele, como para a assistência do paciente com Alzheimer. Então, esse cuidador também tem que ser visto. Com certeza, e prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor? Volta sempre aqui, tá bom? Vai ser um prazer. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui, mas na próxima quinta-feira você já sabe, hein? Nosso encontro marcado a partir das 21h30. Só lembrando que no domingo tem reprise a partir das 15h30. Agradecer aí ao carinho da sua audiência. Olha meu look de hoje, mandar um abraço muito especial para toda a equipe lá da loja Lança Perfume. Tem no Teresina Shopping, tem no Shopping Rio Poti. E vocês estão sempre elogiando os looks que eu estou usando aqui no programa e sempre me perguntando também. Tenho encontrado algumas telespectadoras que dizem: Carlinha, eu ligo no Canal Saúde, vejo o seu look, já quero saber de que loja é. Então tá aí a dica para você, aproveita e dá uma passadinha lá na Lança Perfume, mandar um beijo para a Olivia e para toda a equipe, porque ela já toda semana já deixo separadinho um look para usar no programa e esse de hoje eu achei perfeito. Olha, gente, falando um pouquinho de moda, tá? Porque moda tem a ver com saúde também, tá? Quando a gente se sente bem, a nossa autoestima tá bem, a gente fica bem com a saúde. Eu tenho falado, inclusive, muito sobre isso aqui no programa com vocês, né? O quanto que é importante a nossa autoestima, o quanto é que é importante esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? E a moda também influencia muito, tá? Então, para você que gosta de estar sempre na moda, que gosta de estar sempre vendo essas referências, eu tô sempre trazendo aqui para vocês também uma opção bem bacana de look para você, tá? Agradecer aí o carinho da sua audiência, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens. Não deixa de participar com a gente, deixando sua mensagem lá no nosso Instagram. Se você ainda não está seguindo a gente, por favor, segue aí, @canalsaudemn, tá bom? Aproveita também e acompanha a reprise do nosso programa no domingo e também aproveita para estar aí antenada com a gente no nosso canal Meio Norte Mais. Você vai lá no YouTube e aí você se inscreve no canal e todas as vezes que a gente entrar no ar aqui, se você for lá e já deixar nas suas notificações, na hora que o programa entrar no ar, já avisa para você no seu smartphone para você ficar ligadinho aí sobre as principais notícias sobre saúde aqui no Brasil, no Piauí e no mundo, tá? Então é só você ficar ligado. Obrigada pelo carinho, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!